Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai ver a última etapa de como a informação genética ela é passada dentro da célula. Então, anteriormente a gente viu que a informação genética é armazenada nos genes, na molécula de DNA. Em seguida, a gente viu como a molécula de DNA é lida e como o RNA é formado a partir do DNA. E agora a gente vai ver como o RNA dá origem às moléculas de proteína, que são as reais executoras das funções dentro das células. As proteínas são formadas por uma sequência específica de aminoácidos. Da mesma maneira que o DNA é formado de nucleotídeo, o RNA também é formado de nucleotídeo, as proteínas são formadas por aminoácidos, por uma sequência de aminoácidos. E a sequência desses aminoácidos, ela é determinada na molécula de RNA mensageiro. Nós sabemos que existem 20 aminoácidos, e esses aminoácidos, eles estão representados aqui nessa tabela. E a gente sabe também que o RNA mensageiro, ele é formado de nucleotídeo, né? Mas como será que os diferentes 4 nucleotídeos que vão compor o RNA conseguem codificar 20 aminoácidos? As bases nitrogenadas que compõem os nucleotídeos formam uma linguagem em código, e cada código corresponde a um aminoácido. E esse código é chamado de código genético. O código genético, ele é responsável pela decodificação da linguagem de ácido nucleico presente no RNA mensageiro e conversão para a linguagem de proteínas. Então, existe um código de nucleotídeos de RNA mensageiro que vão determinar os aminoácidos que vão compor as proteínas. E esse código é chamado de código genético. Então, o código genético é responsável por decodificar o RNA mensageiro e converter essa linguagem de ácido nucleico para linguagem de proteína. Os aminoácidos são codificados por 3 bases nitrogenadas dos nucleotídeos. E cada trinca de base nitrogenada vai formar um códon, tá? Então aqui a gente tem todos os códons disponíveis, né? A combinação de 3 bases nitrogenadas e quais aminoácidos são formados a partir dessa trinca, né? Desse códon. Então aqui, por exemplo, ó, quando a gente tem uracila, 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 o aminoácido codificado é um aminoácido chamado fenilalanina, tá? Quando a gente tem uma uracila e uma citosina, também há a formação da fenilalanina. Quando a gente tem uma citosina, uma uracila e uma uracila, há a formação do aminoácido leucina, né? A codificação do aminoácido leucina. Quando aqui a gente tem uma guanina, uma uracila e uma adenina, a gente tem codificado um aminoácido valina. E assim sucessivamente. Aqui nessa tabela, a gente tem as trincas, ou seja, os códons, e quais os aminoácidos são codificados a partir dessa trinca. Só que vocês podem observar que nesse primeiro exemplo que eu falei, 2 trincas diferentes de bases nitrogenadas estão codificando o mesmo aminoácido. Sim, isso acontece. O código genético, ele tem essa característica, ele é degenerado, ou seja, mais de um códon, mais de uma trinca vão codificar o mesmo aminoácido, tá? E nessa tabela de códon, a gente consegue observar essa característica do código genético. Aqui, por exemplo, nós temos 4 códons codificando o mesmo aminoácido, aqui também, e assim sucessivamente. E como acontece esse processo de transformação de RNA para proteína? Esse processo de síntese de proteína a partir da molécula de RNA é chamado de tradução, tá? E a tradução envolve o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Como o nome mesmo diz, o RNA mensageiro é a molécula de RNA responsável por levar a mensagem dos genes, tá?
Todos os RNAs mensageiros, eles possuem uma região de início que vai falar assim, olha, aqui deve começar a proteína, tá? Então, é um códon de início que é sempre o mesmo. Sempre o códon de início vai codificar um aminoácido chamado metionina, tá? Então, o códon de início é sempre o A, o G. Então, lembrando que a gente está falando de RNA, por isso que a gente tem a uracila, tá? O RNA mensageiro, ele também tem várias trincas aqui de bases, tá? Que são os diferentes códons. E essas trincas de bases, esses códons, vão determinar a sequência dos aminoácidos que vão compor, que vão constituir a proteína, tá? E por fim, o RNA mensageiro, ele também possui um códon de terminação, que vai marcar o local final da proteína, tá? Então, vocês lembram quando a gente estava falando da transcrição, que é a produção de RNA a partir do DNA? Lá no DNA tinha o promotor e a região final, que indicava para a proteína, olha, aqui o gene começa e aqui o gene termina. Aqui na tradução, isso também acontece. A molécula de RNA mensageiro, ela possui um códon que representa o início de onde a proteína deve começar e um códon, que é uma trinca de bases, que representa o final da proteína. A tradução, ela ocorre em 3 etapas: a iniciação, o alongamento e a terminação. E como eu falei para vocês, estão envolvidos o RNA mensageiro, que vai trazer a mensagem do gene, o RNA transportador, que é o responsável por trazer os diferentes aminoácidos que são codificados pelo código genético. E também o RNA ribossomal, que vai ser muito importante na montagem, na composição do ribossomo. O ribossomo é o complexo macromolecular que vai lendo os códons e vai atraindo os RNAs transportadores e formando as ligações entre os diferentes aminoácidos. Então, vamos ver como esse processo de tradução acontece. Inicialmente, uma parte do ribossomo se liga ao primeiro RNA transportador que vai trazer a metionina, tá? Que é um aminoácido, o primeiro aminoácido que vai compor as proteínas. Essa metade, essa subunidade do ribossomo, vai se associar ao RNA mensageiro e vai procurando o primeiro códon que vai codificar a metionina. Vocês lembram qual que era o primeiro códon que codificava a metionina? AUG. Olha só, então essa subunidade menor aqui do ribossomo encontrou o AUG. Quando ela encontra o primeiro AUG, a subunidade maior do ribossomo se associa também, e aqui o complexo, né, que vai realizar a tradução está montado, tá? Então, ribossomo, RNA mensageiro, e aqui dentro do ribossomo tem os locais em que vão sendo encaixados os RNAs transportadores, que vão transportar os aminoácidos. Então, o ribossomo, ele vai lendo as trincas, né, os códons, lá no RNA mensageiro. Então, cada códon vai codificar um aminoácido diferente. E esse aminoácido, ele vai ser trazido aqui pelo RNA transportador, tá? Então, o ribossomo leu o códon e o RNA transportador referente àquele códon vai trazer o aminoácido, tá? Então, quando tiver 2 RNAs transportadores aqui dentro do ribossomo, vai haver a ligação entre um aminoácido e outro, tá? Essa ligação é chamada de ligação peptídica, tá? Que acontece entre os aminoácidos. E o ribossomo, ele vai andando ao longo do RNA mensageiro. E novos RNAs transportadores vão entrando aqui no ribossomo e vão trazendo novos aminoácidos. A partir desses novos aminoácidos trazidos, vão sendo formadas as ligações peptídicas e vai sendo formado aqui a proteína. Até que vai chegar um momento que o ribossomo vai encontrar no RNA mensageiro um códon
de parada, né? Um sinal de que a proteína deve terminar. Quando ele encontrar esse códon de parada, o ribossomo vai se desligar, o RNA transportador que estiver lá dentro vai sair e a proteína formada por vários aminoácidos também vai ser liberada, tá? Então aqui houve a formação da proteína e essa proteína foi formada a partir da molécula de RNA mensageiro, dos códons que estão lá no RNA mensageiro. E a molécula de RNA mensageiro foi formada a partir de quem? A partir da informação genética contida lá no DNA, tá? Então é assim que acontece o fluxo da informação. É assim que a informação codificada no DNA, ela pode ser produzida na forma de proteína que vão desempenhar a função dentro da célula.